Então, galera, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Compartilhar aqui para vocês. Só me deem um ok se está aparecendo. Agora tá. Bem, galera, primeiramente é um prazer, né, ter todos vocês aqui, um pessoal novo, né? É bacana saber que a gente está conseguindo atingir um público maior. Em cada palestra a gente tem uma novidade, né? Uma surpresa sempre positiva com o público. Então, para começar aqui, galera, divulgar o nosso Instagram do grupo de fruticultura, @frute_FCA, que é aqui o grupo de pesquisa em fruticultura da FCA Unesp Botucatu. E se você acessar o Instagram, você clica lá para nos seguir e vocês vão ficar atualizados com vários temas, tanto do nosso circuito de palestra, né, a palestra de hoje, quanto também do nosso simpósio de fruticultura e outras atualizações sobre fruticultura, como as aulas práticas que nós temos, dicas, né, de enxertia, por exemplo, enxertia em citros. Esse, por acaso, eu que gravei esse vídeo. E várias outras novidades. Então, se vocês ainda não nos seguem, por favor, @frute_FCA. E nós temos também a página do nosso primeiro simpósio de fruticultura, simfrute.unesp. Ele vai acontecer nos dias 5 e 6 de outubro deste ano, 2023, na Fazenda Lajeado, né, na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, também em Botucatu. Então, essa é a nossa página do Instagram. E por aqui vocês acompanham também os palestrantes, patrocinadores, tanto termos de submissão, tudo mais, local do evento, várias coisas bem interessantes aqui também para nos seguir, @simfrute.unesp. Daí vocês falam assim, bacana, e para eu realizar a inscrição? Daí no link, tanto do grupo da Frute, quanto no do Simfrute, vocês cliquem aqui no Linktree, que vai direcionar vocês para uma outra página. Então, após clicar, né, já tinha até aberto aqui a página, abre a página do Grupo Frute, onde vocês têm as duas opções, tanto do nosso circuito de palestras, que é o que nós estamos hoje, né? Que essa é a penúltima palestra, que temos a inscrição. A inscrição é gratuita, você realiza a inscrição no circuito e realiza também na palestra que você tiver um interesse. Também totalmente gratuito, com certificado e tudo mais. Então, aqui tem, não vou ficar lendo para não me delongar. E aqui, se clicar, né, no Linktree do primeiro simpósio, vai abrir aqui no Item 3 também, como eu falei, o primeiro simpósio de fruticultura. Ainda estamos com inscrições abertas. E aqui também tem todo o descritivo do nosso simpósio. Daí a gente está acho que se não me engano, no segundo lote. Em breve também teremos novidades sobre lotes para vocês. Então fiquem ligados na nossa página do Instagram para não perder. Também aqui temos o YouTube do grupo de fruticultura, onde todas essas palestras, né, elas são gravadas e depois repostadas. Bem como agora a gente também está tentando dar uma agitada, né, e fazendo outros vídeos, como aqui também temos vídeos de enxertia e tudo mais. Então, galera, se vocês também não nos seguem, por favor, fruticultura-FCA-Unesp. Então, da minha parte, acho que é isso, para não me delongar mais. Durante a palestra, vou encaminhar aqui no chat para vocês a lista de presença, bem como a palavra-chave. E também no final temos sugestões. Tanto é que nas últimas palestras a turma fornece sugestões. Algumas a gente consegue acatar, como a professora Antônia Bronze também, ela foi um tema que a turma teve bastante interesse, a parte de açaí e tudo mais. Então, creio que estamos bem amparados, né, com a professora. Também a turma tinha comentado sobre um certificado único para todo o evento. A gente conversou aqui, não é possível, porque tem gente que assiste uma palestra, outra não. Então, o certificado é por palestra, só esclarecendo as dúvidas. Então, agora eu passo a palavra para o Harlison e fico aqui para qualquer dúvida que aparecer no chat, pode mandar aqui que eu tento resolver. É isso, galera. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite a doutora Antônia Bronze. Estamos nessa noite muito honrados em recebê-la. Para mim é uma satisfação muito grande ela ter atendido o nosso convite, o convite realizado pela Sinara. Então, a gente, nessa noite aqui, agradecer aos mais de 60 participantes que também estão aqui na sala. Então, na penúltima palestra, desse circuito que foi muito gratificante, tem muito aprendizado, diversos profissionais aí de excelente qualidade,
de excelente qualidade passaram por esses meses, né, de troca de conhecimento. Então, hoje não poderia e não vai ser diferente. Então, assim, para mim é uma honra muito grande receber vocês. Como o Felipe falou, a gente tem várias palestras aí gravadas, curtem, compartilhe com os amigos de vocês. Assim também, antes de apresentar a nossa palestrante da noite, eu gostaria só de fazer uma ressalva. Quem tem participado das nossas palestras e não tem recebido o certificado, entre em contato mandando e-mail pelo IVEN, que chega diretamente no e-mail do grupo de pesquisa aqui da FCA, porque tem alguns participantes que preenchem o formulário, não aparece o e-mail para a gente e não estão cadastrados nas atividades específicas, então fica difícil da gente liberar certificado para vocês. Então, caso você esteja aqui e não recebeu nenhum certificado ou faltou um, entre em contato com a gente por e-mail ou mande aqui no chat que a gente já anota o nome e vai direcionar, ok? Então, professora doutora Antônia Bronze, eu convido que a senhora ligue a câmera nessa noite para a gente fazer as considerações, as apresentações devidas, né? Então, volto a dizer, é uma honra de receber aqui, em nome de todo o nosso grupo de pesquisa aqui da Unesp de Botucatu, né, da FCA, Grupo de Fruticultura, e agradecer também, tanto em nome do grupo específico, em nome da Sinara, que estendeu o convite à senhora e prontamente foi aceito, e dizer que é uma honra como ex-orientado e orientado ainda, né, que a gente nunca perde esse vínculo, que é muito gratificante e chega até a ser muito fácil apresentar, né, dizer o potencial da profissional que nós temos hoje. Então, a professora doutora Antônia Bronze, ela é docente titular da Universidade Federal Rural da Amazônia, do Instituto de Ciências Agrárias, o ICA, lotado no campus Belém. Ela é professora de fruticultura, também já foi de olericultura, de genética, e ela é doutora em ciências agrárias, né, formada pela mesma instituição, doutorado e mestrado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, e tem uma larga escala e tempo de experiência, de vivências profissionais, de pesquisas na área da extensão, na área de ensino e principalmente também na área de pesquisa. Então, é um currículo muito vasto, não me prenderia a ler o Lattes, né, que é bem extenso, com muitas produções. Então, dentro das culturas que ela desenvolve pesquisa juntamente com o grupo Frutan, né, que é o grupo que também eu faço parte, que fica na cidade de Belém, lotado na universidade, está a cultura do açaí, está a cultura do abacabi, entre outras nativas, né, e entre outras também culturas subtropicais e tropicais. Então, professora doutora Antônia Bronze, né, eu convido e passo nesse momento a palavra toda para você, que você possa abrilhantar, assim como tem sido esse momento, tá? Fique à vontade e receba o nosso bem-vindo. Olá a todos, boa noite. Obrigada pelo convite, Unesp. Estendo meu agradecimento a toda a instituição idealizadora deste evento. O meu muito obrigada desde já. O Arleson, que foi meu orientado e hoje faz parte aí da Unesp, né, Botucatu. E aí, hoje nós vamos falar um pouco, né, vamos viajar um pouco pelo mundo do açaí aqui, pelo estuário amazônico. Essa é a proposta. Queria agradecer a todos os participantes que estão nesta noite. Temos agora 66 participantes. 65, né? O meu grupo de pesquisa Frutan, que está em peso, não sei se foi intimado, mas compareceu. Compareceu, tenho amigos, outros pesquisadores que estão presentes. E a ideia hoje é fazer um bate-papo gostoso, né? Com a cultura do açaí, leve e tranquilo. Então, se não pesar demais a apresentação, eu vou deixar a câmera ligada, que é para ter essa interação. Alisson, eu só pediria que você me desse algum feedback se não estivesse ouvindo, alguma coisa parecida, tá? Pode deixar, de aviso. Deixa eu compartilhar aqui. Não está aparecendo a minha apresentação, mas eu vou abrir e fechar de novo aqui. E aí, vamos deixar as perguntas para o final, não é isso? Isso mesmo. A interação vai ser no final, né, de perguntas e respostas. É para assim, a senhora ficar um pouco mais à vontade para conduzir. Está aparecendo aí? Está sim, professora.
Tudo certo. Tá, tudo certo. Então, o Alisson já me apresentou, sou professora Antônia Bronze, docente de fruticultura da UFRA, na graduação e pós-graduação. Já passei por várias áreas, né? Comecei a minha vida acadêmica na genética, mas agora eu me encontrei na fruticultura. Bom, a proposta de hoje é fazer um bate-papo sobre a sustentabilidade da cadeia produtiva do açaí no contexto amazônico. Vamos falar de uma cultura que movimenta uma economia de um país. Não vou mais falar só de Amazônia, mas estamos falando agora no contexto não só amazônico, mas também o açaí. Ele já venceu essa barreira regional e ele passa agora para de um cenário regional para um cenário nacional e internacional. Então, é uma cultura muito valorizada que desperta um grande interesse de produtores, de indústrias, de consumidores e de toda uma população que vem atrás desse fruto. Mas o que tem esse fruto que todo mundo quer tomar, né? Então, vamos descobrir hoje por que o açaí ele é tão valorizado dentro do cenário nacional e internacional. Bom, como é um tema muito vasto, eu tive que fazer alguns recortes para esse bate-papo de hoje. Então, eu organizei a estrutura do nosso encontro dentro de alguns recortes, falando um pouco da contextualização. Depois, nós vamos falar algumas considerações sobre a cultura do açaizeiro, ainda voltando um pouco para a conjuntura da produção do açaí no Brasil e na Amazônia, apresentar alguns dados estatísticos, falar um pouco sobre a açaicultura na Amazônia, caracterizar um pouco esses sistemas de cultivos, fazer um panorama da cadeia de valor, o que está agregado nessa fruta. Também, já finalizando um pouco, falar um pouco da sustentabilidade da cadeia, onde que está o norte para se trabalhar essa sustentabilidade do açaí na Amazônia. E, por fim, eu vou concluir a minha palestra mostrando algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelo Grupo Frutam relacionado à cadeia produtiva do açaí. Então, esses são os recortes. Como eu falei, eu não vou me aprofundar em muitos assuntos, mas eu acredito que na estrutura que eu elaborei para vocês, foi pensando no público, um público heterogêneo, que nós temos aí um público São Paulo, né? Eu já vi gente aqui de outros estados que não São Paulo, um público amazônico também, jovens aqui da graduação, pesquisadores, outros professores também. Então, eu acredito que a proposta de hoje vai atender todo esse público. Muito bem. Alisson, você me ouve bem? Perfeitamente, professora. Tá, em alguns momentos eu vou precisar da interação, porque eu fiquei um pouco traumatizada com a pandemia, né, no sistema online, então eu me sinto muito só quando eu estou desse lado daqui, porque eu gosto muito dessa interação. Então, em alguns momentos que eu perguntar, vão ter umas perguntinhas interativas, por favor, público, colabore comigo, tá bom? Para eu não me sentir só nessa noite muito agradável falando de açaí. Então, eu já vou começar nesse bate-papo fazendo uma perguntinha para você. O que significa o açaí para você? Se você fosse definir uma única palavra, qual palavra você me diria? Eu quero ouvir 5 respostas, por favor. O que significa o açaí para vocês? Subsistência. Subsistência. Oportunidade. Oportunidade. Que mais? Riqueza. Riqueza. Que mais? Tradição. Tradição. Que mais? Vida. Gostoso. Vida. Vida. Mandaram no que foi a outra chat, que saiu aí? sustentabilidade. Sustentabilidade. Qual foi a outra? Falaram gostoso.
Gostoso, gostoso. Isso. E se a gente fosse definir com todo esse público, nós teríamos 60 respostas aí, mais ou menos, com palavras que têm um significado muito importante, muito pessoal para cada um, né? Então, vida, né? Alguém falou aí vida. Para o povo amazônico, o açaí realmente ele significa uma vida, porque é desse açaí que ele é alimentado, né? Seria também uma palavrinha-chave aí, alimento, mas faltou uma palavrinha que eu não vi ninguém, que eu não ouvi ninguém falar, né? Que é a famosa. Quando eu tomo açaí, a primeira sensação que eu tenho é de felicidade, né? Eu me sinto feliz por estar tomando açaí, aquela coisa gostosa, cremosa, e isso dá uma sensação de felicidade. Então, o significado do açaí ele é muito particular, muito pessoal, muito íntimo da pessoa com esta fruta maravilhosa ou com este fruto maravilhoso que agrada a todos, né? Então, essa é um ponto importante para a gente iniciar a nossa noite, porque esse é o ponto de partida que nós temos hoje. Então, alguém falou aqui riqueza, né? Riqueza. Então, o açaí hoje ele significa uma riqueza não só do ponto de vista monetário, mas uma riqueza do ponto de vista nutricional. Então, é esse ponto de partida que nós vamos ter aí para a nossa conversa. Então, o que é o açaí? Então, o açaí, o crescimento dele, a expansão do açaí se deu por dois motivos e dois conceitos bem diferentes. E eu queria que vocês ficassem atentos para esses conceitos. Então, o açaí, a grande expansão dele se deu pelo conceito americano do açaí. Qual é o conceito americano do açaí? É essa tigela de açaí com mais ou menos um sorvete de açaí aí, com umas frutas dentro, granola, né, que é o grande... a grande discórdia aí, né? Açaí com açúcar, açaí com granola, açaí com fruta. Então, esse conceito, o açaí energético, o açaí que você vai para a academia e malha e tem energia, esse conceito não é o conceito da Amazônia, esse conceito é um conceito que foi americanizado pela população mais fitness, né, de academia, e aí o açaí ganhou o mundo em relação a isso, principalmente voltado para a saúde, energia, antocianina, combate a radicais livres. Então, esse conceito ganhou o mundo, mas o nosso grande conceito amazônico do açaí é esse aqui, ó. O açaí, para nós, povos amazônicos, ele significa um alimento que você se nutre com esse alimento, né? Você almoça, você janta, você merenda, o açaí neste formato aqui. O açaí, ele sempre vem acompanhado com peixe frito, com camarão, com o charque, com a farinha de tapioca, e essa é a base da alimentação dos povos amazônicos, principalmente aqui nas regiões das ilhas do estado do Pará, mas que também ele atingiu aí outras populações, principalmente a capital paraense, que é movida ao açaí. Bom, e esses conceitos eles vão trazer duas consequências, né? Para quem toma o açaí da academia e para quem toma o açaí com o conceito amazônico. Então, o paraense, depois de uma cuia de açaí, ele vai, né, ficar assim, ó, né? Ele só vai querer uma rede e também uma cadeira, né? Me lembra muito essa foto aí, ela é minha. Não sei se o Arles lembra dessa foto, mas após uma coleta de dados de mamão, Sim, lembro. eu queria levá-los, foi na época do lançamento do Égua do Açaí, que era uma rede de açaí que foi criada pelo Tomé, né, o pesquisador Tomé, e eu disse para eles, meninos, vocês precisam provar o Égua do Açaí. E aí coletamos dados de mamão lá do Valdeíde, lá em Igarapeaçu, e na hora do almoço eu disse para ele, vamos partir tomar açaí. Tomamos o açaí, quando voltamos para a fazenda,
para terminar, e aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, só encontrei essa cadeira e aí eu dormi. E eles bateram essa foto e virou figurinha, hoje rola pelos grupos essa figurinha. E esse que é o verdadeiro conceito, né? Depois que você toma um açaí, uma cuia de açaí aqui no estado do Pará, é essa sensação que você... O grupo de pesquisa estava aí, foram lá para Tá a sala, que eu cortando, só vi assim professor. eles pescando, né? Mas depois eu gostei. Oi? Voltou? Agora voltou. Ah, tá. Então, eles só resolveram tomar esse açaí ontem, e aí eu lembrei dessa imagem, deu com sono, né? Depois de um açaí. Então, esse é o conceito do açaí aqui no estado do Pará. E qual seria, então, o conceito do açaí depois voltado para os americanos? Então, o americano, quando ele toma o açaí, ele sente aquela energia, né? Vai para a academia, malha, toma o açaí, então, pré e pós-treino. Então, são duas realidades diferentes em que você tem o conceito do açaí. Mas isso tem uma explicação, tá? Lá na frente eu vou falar por que que nós sentimos sono após tomar o açaí. E por que que os americanos ou outro pessoal do sul, sudeste, né, que estão mais habituados com esse açaí, eles têm essa energia, né? Isso está muito voltado para a questão que este açaí que eles tomam, ele é feito um mix com o guaraná. E o guaraná é um energético. E o nosso açaí, ele é puro, e o açaí por si só, ele tem uma substância calmante. Então, ele vai te dar sono, tá? Então, essa é a explicação para a gente só querer uma rede após uma cuia de açaí. Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Sim, professor. Tá ótimo. Bom, dentro dessa contextualização, o açaizeiro, ele é da família Arecácea, o caule dele é caracterizado como um estipe, ele tem hábito cespitoso. O que é o hábito cespitoso? É o hábito de formar touceiras, tá? Então, ele forma touceiras, você planta uma muda de açaizeiro, e aí, posteriormente, ele vai perfilhar. Já foram encontrados na literatura em torno de até 45 perfilhos, né? Então, varia muito aí, dependendo do material genético. Então, o sistema radicular, por característica, ele é fasciculado e tem diferença em relação ao açaí de várzea, que ele vai ficar essas raízes vão ficar muito exuberantes em função do sistema de alagamento das várzeas. As folhas são caracterizadas como folhas pinnadas, a inflorescência ela é intrafoliar, tá? Isso é uma característica muito particular aqui do açaizeiro, que nós vamos verificar posteriormente, que cada cacho vai estar relacionado com o lançamento de uma folha. O número de cachos em uma planta de açaizeiro pode variar de 3 a 8, mas vai depender muito da genética dessa cultivar aí para se expressar e também da nutrição, irrigação e fatores aí relacionados ao manejo nutricional. O fruto, esse frutinho aqui, roxinho, que é o que nós desejamos tanto, ele é uma drupa violácea ou verde. Tem o açaí que chama o açaí branco, né? Mas a coloração do fruto é esverdeada. A floração desta planta, ela vai ocorrer a partir do 3º ano, e a safra, que é o que nós chamamos o período de colheita mais intenso, ele vai de agosto a dezembro, né? Portanto, nós estamos em açaí aqui na Amazônia. Dentro ainda dessa contextualização, o centro de origem do açaizeiro é a Amazônia brasileira, principalmente aí na região do estuário de Várzea. O açaí ele vem dessa região e ele vai abranger aí os estados do Amapá, Maranhão, Pará, Amazonas, Tocantins e Goiás. Daqui a pouco eu vou apresentar alguns dados que já se expandiu aí esse cultivo do açaí. Bom, a cadeia produtiva do açaí
que são aquelas pessoas que coletam o açaí, né? Fazem a colheita daquelas plantas que ocorrem naturalmente na região de várzea. Envolve produtores, que são aquelas pessoas que vão produzir já, plantar, colher, manejar esse açaí. Os intermediários, que são aquelas pessoas que vão fazer a parte da comercialização, comprar dos ribeirinhos, comercializar entre as indústrias. Então, tem esses atores aí envolvidos nessa cadeia. As indústrias de beneficiamento, que são elos importantes para o desenvolvimento, e os batedores artesanais, que são pessoas importantíssimas. Esses batedores artesanais que vão nos dar a verdadeira felicidade diariamente de tomar aqui, comprar 1 litro de açaí na esquina, né? Aqui no estado do Pará é muito comum, em cada esquina você vê uma bandeirinha vermelha lá, ou um local que venda açaí batido na hora. Então, isso vem dos batedores artesanais. Bom, é um fruto que tem a base alimentar da população ribeirinha, mas também da população já mais das grandes cidades também. É a principal fonte de renda das várzeas, dos rios, né? E também é uma fonte nutricional para todos nós da população, principalmente pela grande antocianina que ele traz para benefício da nossa saúde. E o aproveitamento é um fruto que ele tem um aproveitamento integral em relação à matéria-prima. Então, é um fruto que eu posso aproveitar a polpa, os caroços, posso aproveitar para fazer diversos produtos, entre eles biojoias, as polpas, os sorvetes, os cosméticos, os medicamentos. Então, do cultivo do açaí, ele tem uma importância socioeconômica muito grande, porque ele desenvolve não só a parte econômica, mas ele também traz uma qualidade de vida para essas populações que estão trabalhando com esse fruto. O consumo, ele foi bem popularizado, ele ganhou um mercado nacional e também internacional. Então, é um fruto muito valorizado. Também diria que, dentro dessa contextualização, quando você faz uma comparação do açaí com outros frutos de outros estados, por exemplo, do que eu falo? Banana. O Pará produz banana, mas outros estados produzem mais banana que o Pará, o Espírito Santo, por exemplo, né? Então, Minas Gerais, São Paulo, são grandes produtores de banana, mas não são grandes produtores de açaí. Então, para a Amazônia, o açaí ele é um fruto que ainda não tem essa concorrência com outros frutos. Então, ele tem um mercado livre aí para trabalhar aí os elos da cadeia. Dentre as propriedades nutricionais, esse fruto ele é muito trabalhado para a questão da antocianina. Então, ele ganhou um mercado muito expressivo, muito voltado para o marketing dos antioxidantes, que estão relacionados com as antocianinas, também pela composição fotoquímica e também por tratar doenças vasculares. Isso já é comprovado cientificamente, viu, turma? Isso não é mais uma mera fala bonita para vender o açaí. Não, isso já é comprovado cientificamente, toda essa propriedade aí, essas propriedades do açaí. E, principalmente, ele ajuda a combater radicais livres. Então, quem que não quer ficar eternamente jovem, né? Com a pele bonita, então é só tomar açaí. Quem não quer ficar feliz, então é só tomar açaí. Então, realmente, ele é a fruta do futuro, é uma super fruta e tem todos esses potenciais aí. Entre esses benefícios do açaí para a saúde, ele é uma fonte de vitamina C e E,
fonte de ômega 9, antocianina, já falei, essa antocianina vai trazer essa sinergia para fortalecer o sistema imunológico. Esse potencial antioxidante e anti-inflamatório é muito importante para tratar doenças que a população já tem e vem tratando com outros medicamentos. Olha só, o açaí foi comprovado aqui do Pará, que essa pesquisa aqui, ó, tá? Extrato de euterpe olerácea, está presente anticonvulsiva, e ele tem essa propriedade aqui, que é o GABA, que ele é um receptor, que ele vai trabalhar a questão neural, né? Então, o que acontece? Foi comprovado que o açaí ele tem uma ação calmante, ele te deixa calmo, tranquilo. Então, se você é uma pessoa nervosa, é só tomar açaí, que você fica tranquilamente calmo. Então, esse princípio ativo que ele tem é o mesmo princípio ativo do calmante sonífero Rivotril, que é o mais utilizado pela população que trata as doenças nervosas, as doenças de ansiedade, os transtornos da vida. Então, meu irmão, se tu tem tudo isso aí, é só tomar açaí. Né? Então, essa é uma questão importante do quanto que nós temos um fruto com todas essas propriedades aí e todo esse potencial dentro dos benefícios para a saúde. Essa fotinho aqui é o meu bebê, é o meu Pedro, quando ele era bebê, e ele sempre gostou muito de açaí. Então, ele, desde bebezinho, ele já tomava açaí. Então, para você ver que o açaí, ele não tem uma contraindicação. Então, dependendo, claro, do local, da fonte que você vai comprar, né? Compra um açaí de boa procedência, que tenha o branqueamento, e aí você vai ter também uma alimentação saudável para você e sua família. Bom, ainda dentro dessa contextualização, a região norte do Brasil, ela tem uma participação de 99% da produção nacional do fruto, ou seja, o estado do Pará, ele é o maior produtor, em torno aí de 95% da produção nacional, o Pará participa aí com 95% da produção. Então, é muito açaí produzido, né? E de toda essa produção, 60% ele entra para o consumo interno. Então, o paraense, literalmente, ele é papa açaí, tá? Então, diante do resultado da expansão desse cultivo, do domínio em que o açaí foi tomando aí no mundo, então ele saiu de várzea, foi para a terra firme, e hoje a gente tem o sistema convencional e o orgânico. E o Brasil, ele é o 12º, segundo dado do IBGE, o 12º país com maior área destinada principalmente voltada para o açaí orgânico, que o mercado internacional ele demanda muito por essa produção orgânica, principalmente de açaí. A gente vai falar daqui a pouquinho. Então, aqui nós temos um sistema de várzea e aqui nós temos um sistema de açaizeiro em terra firme. Bom, ainda sobre, mudando um pouco no panorama, vamos falar um pouco sobre as considerações da cultura do açaizeiro. Falar em açaí hoje, nós temos aí o gênero Euterpe e nós vamos ter 3 espécies que são tratadas como açaí, né, o fruto do açaí. Então, eu vou ter o Euterpe olerácea, que é o açaí de touceira, que é o nosso açaí aqui do estado do Pará. Eu vou ter o Euterpe precatória, que é o açaí conhecido muito como o açaí do Amazonas, ou açaí solteiro, porque ele não perfilha. E eu vou ter o Euterpe edulis, que é o açaí da Mata Atlântica. O edulis, ele já foi muito utilizado e ainda é para a indústria de palmito, e hoje, assistindo aí algumas reportagens, o edulis ele vai seguir o caminho do olerácea, porque o olerácea ele era muito valorizado pela indústria do palmito. A partir da década de 90, é que
houve uma grande expansão pelo fruto, né? Uma grande demanda pelo fruto, e o Edulis também vai fazer o mesmo caminho, porque eu já vi algumas reportagens de alguns produtos aí saindo com Edulis, e eu acredito que a grande valorização do fruto venha também para o Edulis, assim como foi para o Oleracea. Então, hoje, o domínio de produção no Brasil é do Euterpe oleracea. O Amazonas, ele já levou, o estado do Amazonas levou o Oleracea para lá, e hoje eles plantam tanto o precatória quanto o Oleracea. Segundo pesquisas aí, o Euterpe precatória, ele tem um teor de antocianina mais elevado do que o Oleracea, mas isso vai depender muito aí do sistema de cultivo e também da cultivar. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona aí a produção de açaí. Fenologicamente falando, o açaizeiro, ele produz o ano todo, tá? Vamos olhar aqui este gráfico. Então, as barras vermelhas, as barras azuis, eu tenho a floração. As barras vermelhas, eu tenho a frutificação. Então, aqui eu tenho os meses de janeiro a dezembro. Aqui na Amazônia, diferentemente de São Paulo, aqui nós não temos verão, inverno, outono. Aqui nós temos período chuvoso e período menos chuvoso. O período chuvoso, ele vai de janeiro a junho, e o período menos chuvoso vai de junho a dezembro. Então, nesse raciocínio, nós estamos em que período, galera? Me respondam aí. Menos chuvoso. Menos chuvoso. Menos chuvoso, justamente. Olhando o gráfico, a floração, ela acontece no período chuvoso ou menos chuvoso? O pico de floração? Chuvoso. Chuvoso. Então, Chuvoso, o açaí, ele flora, ele tem o pico de floração no período chuvoso, e ele vai ter o pico de frutificação no período seco. Entenderam o gráfico? Tá? Então, no período chuvoso, eu tenho uma maior floração e uma menor frutificação. No período seco, eu tenho maior frutificação e uma menor floração. Então, é correto dizer que o açaizeiro, ele produz o ano todo. Só que esse o ano todo não são todas as plantas. Ele tem um percentual que vai florar e outras plantas não vão florar. Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Então, é preciso entender a fenologia da cultura para que você possa trabalhar a cadeia produtiva, também implementando outras cultivares com fenologia diferente para você ter produção o ano todo. Bom, aí aqui eu coloquei um pouco das safras, né, em diversas regiões. Então, o Pará, ele vai de agosto a novembro, como a gente já viu, no estuário amazônico, que são aquela parte mais das ilhas, né, de julho a agosto. No Amazonas, o período maior, ele vai de novembro a maio, ou seja, já pega um pouquinho ali do nosso período de entre safra, né, aqui no estado do Pará. No Acre, é diferente o comportamento da safra, né? Então, a referência é que tem a produção o ano todo, porque a produção de terra firme, ela vai de janeiro a junho, mas o de várzea vai de agosto a dezembro. Então, eles têm uma sincronia aí entre as duas realidades de produção. E o Amapá e Maranhão, a safra vai ocorrer durante o primeiro semestre, no período de chuva. Dá uma olhadinha aí, turma. Vou voltar aqui. No período chuvoso, nós estamos na entre-safra do açaí aqui no estado do Pará. Tá certo? E olha o Maranhão aqui. O Amapá e o Maranhão, no primeiro semestre, né, eles vão estar na safra. Então, é daí o entendimento de que
quando nós estamos na entre-safra, vem muito açaí aí dessas regiões para abastecer as agroindústrias, tá certo? Então, essa é uma realidade aí muito relacionada com a sazonalidade dessa cultura aqui para nós na Amazônia. Bom, então, a cadeia produtiva ela vai apresentar uma certa vulnerabilidade. Por quê? Então, a época de produção de frutos aqui no estado do Pará, nesse período de julho a dezembro, mais ou menos, nós vamos ter em torno de 70% a 80% de produção de frutos. E o período menos chuvoso, que vai de janeiro a junho, nós vamos ter aí em torno de 30% de produção. Então, essa é uma característica que nós precisamos trabalhar. E foi baseado nessa questão em que a Embrapa desenvolveu aí as cultivares, principalmente a BRS Pai d'Égua, que eu vou falar daqui a pouquinho, para tentar solucionar essa parte da vulnerabilidade, esses meses em que a gente tem baixa produção de açaí aqui na Amazônia. Bom, falando de formação de fruto, devemos lembrar que o açaizeiro ele é uma espécie alógama, tá? E essa espécie, por ser uma espécie alógama, essa cultura ela vai ser muito necessária, vai ser crucial trabalhar a questão da polinização. Então, essa polinização ela é muito importante para as palmeiras de forma em geral, mas o açaizeiro ele é muito dependente dessa polinização. Bom, e essa polinização cruzada, ela é muito em função da autoincompatibilidade em que essa cultura vai apresentar. Bom, na inflorescência do açaizeiro, vai apresentar tanto flores masculinas quanto flores femininas. No entanto, há uma autoincompatibilidade devido ao ciclo de abertura das flores masculinas e femininas, eles se darem em tempos diferentes nas inflorescências. Então, é uma cultura totalmente dependente de polinização cruzada. E os principais agentes aqui são as abelhas. As abelhas, principalmente as nativas da região amazônica, que vão trazer pólen de outras plantas para polinizar e formar frutos de açaí. É importante ressaltar que, após a polinização, em torno aí de 180 dias, eu vou ter o fruto maduro, tá? Sabendo disso que eu vou voltar bem aqui para você entender. Lembra que eu te falei que no primeiro semestre eu vou ter mais floração e no segundo semestre mais fruto? É devido a essa questão do tempo de maturação do tempo de formação do fruto e maturação do fruto após a polinização. Então, esse é um ponto muito importante para quem quer trabalhar a cultura do açaizeiro. O açaizeiro, ele é produzido em diversos tipos climáticos, principalmente aqui no estado do Pará, que são classificados com diversos climas, mas a maior proporção de produção vai se dar em clima AFI. E esse clima, ele se caracteriza por uma precipitação anual superior a 2.000 milímetros de distribuição mais uniforme aí, de chuvas. No entanto, ele pode também atuar em outras regiões, por exemplo, com climas AMI, AWI, no entanto, aqui com uma maior necessidade de irrigação. Esse é um ponto muito importante, porque trabalhar a cadeia produtiva do açaí, principalmente para a produção, você tem que lembrar de um detalhe muito importante. O açaizeiro, ele veio de uma região alagada. Ele veio com uma memória genética, a gente fala assim que as plantas elas têm memória genética, e o açaizeiro ele veio do processo de domesticação com uma memória genética de que ele precisa de água, porque ele veio
de regiões em que tem bastante água. Então, sempre lembrar disso quando for implantar açaizeiro. Açaizeiro tem memória genética de que ele precisa de água. Então, pensando nisso, eu vou apresentar agora um pouco da conjuntura. Como que se dá a distribuição da produção de açaí no Brasil e na Amazônia? Bom, os maiores estados, o ranking de produção de açaí no Brasil, ele vai se dar, em primeiro lugar, o Pará. Né? Nós temos aqui uma produção bem expressiva. Segundo lugar, o Amazonas, tá? O Amazonas bem aqui, ó. Em terceiro lugar, Roraima, tá? Roraima, nós vamos ter aí uma grande também, em terceiro lugar, em relação à produção. Depois, nós vamos ter em quarto lugar a Bahia, tá? Para vocês verem que o açaí já está saindo aqui da Amazônia. Quinto lugar, Rondônia. Sexto, Tocantins. Sétimo, Espírito Santo. Oitavo, Maranhão. E nono, Alagoas. Então, esse é o ranking de produção de açaí no Brasil. Bom, dentro dessa conjuntura, nós temos aí o Pará com uma expressividade em relação à média produzida no Brasil, com uma participação de 94,05%, isso segundo dados do IBGE 2021. Se você for analisar essa série histórica da produção de açaí no Brasil e no estado do Pará, a gente vai ver um grande avanço, né? A gente vai ver um grande avanço em função de vários fatores que a gente está trabalhando aqui na Amazônia, muito relacionado com essa produção. Então, de 2015 a 2021, nós temos uma linha crescente, né, de produção de açaí, e isso muito voltado, se você ver as duas linhas, elas são muito similares em função dessa grande produção que o estado do Pará está tendo em relação à média do Brasil. Então, esse ponto aí, essa grande participação do Pará em relação a essa média de produção, ela se dá em função de novas tecnologias, do processo de domesticação do açaizeiro nesses últimos anos, pelo lançamento de novas cultivares, como a Embrapa lançou aí 2 cultivares para terra firme, e esse avanço aí no mercado consumidor do açaí. Então, essa série histórica, esse aumento se justifica em função de todos esses fatores. Dentro dessa conjuntura, o impacto das tecnologias no plantio de açaí de terra firme, ele é muito grande. Se a gente for olhar de todo aquele ranking que eu mostrei para vocês, nós tínhamos 9 estados produtores de açaí. Com o lançamento das cultivares pela Embrapa, que nós temos 2 cultivares, a BRS Pará e a Pai d'Égua, o cenário brasileiro, em relação à produção de açaí, ele tende a aumentar. Ou seja, o que nós temos com esse dado que eu te apresento agora? O açaí, ele está saindo do estuário amazônico e ganhando o Brasil, os outros estados do Brasil. Esse é um cenário recente. Note a evolução aqui da área plantada, né? Houve um crescimento de 675% em 12 anos. Isso é muito, tá? Então, nós temos aqui uma crescente desde 2010, muito voltado para a expansão pelo vencimento dessa barreira do açaí ser produzido na várzea, e agora ele já pode ser produzido em terra firme. Esse é um cenário que ele é muito discutido. Existe aí rumores em que a Amazônia vai deixar de ser a grande produtora de açaí, o Pará vai perder o ranking. Bom, esse é um ponto que mais lá para frente, talvez esse cenário... eu não acredito muito nesse cenário de que o Pará deixe de ser o primeiro produtor de açaí, em função da grande e vasta
áreas que nós vamos ter em relação à produção de várzea também, porque tem muitos que pensam, agora que o açaí está em terra firme, eu vou deixar a várzea de lado. Não, as memórias, elas continuam, a Amazônia sempre vai ter o açaí de várzea e vai ter o açaí de terra firme, são dois sistemas de cultivo que são interessantes aí para a cadeia produtiva do açaizeiro. Bom, dentro desse contexto, os municípios, né, no estado do Pará, que são os maiores produtores, eu vou ter aqui a Igarapé-Miri, que é a terra do açaí, né? Aqui a grande concentração de açaí aqui é caracterizado por açaí de várzea. Igarapé-Miri também tem grandes empresas, produtores que são certificados como açaí orgânico e existe uma demanda muito grande para esse açaí orgânico, principalmente no mercado internacional. Igarapé-Miri e Cametá também é caracterizado por esse sistema orgânico, Abaetetuba, Barcarena, então são grandes produtores de açaí, e daqui para frente o cenário tende a se diferenciar. Por quê? Há uma grande expansão do açaí de terra firme, e daqui vou colocar um cenário de 10 anos, para que a gente tenha aí uma grande mudança nesse cenário dos municípios produtores de açaí, em função desse acréscimo da produção de área de terra firme. Bom, dentro dessa conjuntura, o Pará, sendo o maior produtor nacional, ele também é o maior consumidor. Ele consome 60%, depois ele vai destinar para o seu mercado interno, São Paulo, né? Olha aí, os paulistas aí consomem o açaí produzido no Pará. Depois, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles vão aí também entrar para o mercado interno, onde esse açaí do Pará vai ser levado. Dentro do mercado internacional, mercado externo, apenas 10% desse açaí vai para os Estados Unidos, e posteriormente também nós temos aí um grande mercado em Portugal, França, e já tem outros mercados hoje aí, os Emirados Árabes, Dubai, também já está aí alavancando aí também uma demanda para o consumo do nosso açaí. E onde estão os principais destinos, né? Então, aqui só mostrando no mapa, né? Então, Pará consome 60% e vai para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os outros 35% aí, mais ou menos, em torno para esses estados aí. Agora, o que nos chama a atenção, que eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui, é em relação à exportação. Quem são os estados exportadores de açaí? Aí, olha só aqui esse resultado aqui. São Paulo, ele entra no ranking do maior exportador de açaí. Mas não é o Pará o maior produtor de açaí? É o Pará. Então, o Pará ele fica em segundo lugar. Olha a quantidade de açaí exportada e a participação de exportação dos dois estados, né? São Paulo em primeiro, Pará em segundo, terceiro Amapá e quarto Minas Gerais. Como que eu justifico isso aqui? Se São Paulo não tem uma grande produção de açaí e ele é um grande exportador de açaí. Bom, turma, isso é muito justificável em função da questão da logística e também das exigências em relação a produtos para exportação. Então, o Pará, ele já se caracterizou e ainda permanece um pouco muito voltado para produção de matéria-prima. E aí, nós produzimos o açaí, retiramos a polpa, congela, partiu São Paulo. São Paulo tem toda a logística, tem as empresas, tem as certificadoras, tem as embalagens, tem as indústrias de embalagem, e aí São Paulo faz o envase, põe uma embalagem bonita, pega os selos, e aí partiu Europa, Estados Unidos. Então,
essa é a realidade hoje da exportação do açaí nesse cenário aí entre os municípios, entre os estados, tá? E aí a gente tem esse cenário de 40,24% de participação em relação à exportação em São Paulo e o Pará apenas com 21%, né? São Paulo tem o dobro de participação nas exportações. E o volume de exportação, ele é maior para os Estados Unidos. Lembra que eu falei para vocês o conceito americano de tomar açaí? Né? Então, começou muito voltado para essa valorização do fruto, muita antocianina, energia, disposição, e para nós é outra realidade, né? Para nós tomar um açaí e dá muito sono. Mas por que para eles é toda essa energia? Porque o açaí que vai para eles é aquele mix da polpa do açaí com o guaraná. Então, o guaraná realmente é uma potência energética. Bom, e aí, depois, segundo lugar, vem a Alemanha, a Bélgica e a Holanda aí em relação a essa demanda de exportação. Bora conhecer um pouco da caracterização dos cultivos? Como é que o açaí é produzido na Amazônia? Né? Então, essa é uma perguntinha que eu te faço e eu vou te mostrar já, né, como que se caracteriza o nosso sistema de produção. Eu fiz um slide aqui, uma síntese para você entender. Bom, até a década de 90, o açaizeiro ele era muito tido como extrativista. O que é o extrativismo? Como ele ocorre de forma natural aqui nas regiões das várzeas, do estuário amazônico principalmente, então o ribeirinho ele entrava nesses açaizais e nessa década de 90, um produto que era muito valorizado no mercado nacional, principalmente, era o palmito. E até hoje ainda é o palmito. O palmito ainda é valorizado. Então, eles entravam, derrubavam os açaizeiros nativos, retiravam o palmito e vendiam. Então, essa é uma situação extrativista. A partir da década de 90, com a chegada... Porque Chico Mendes que divulgou a Amazônia, né? Com a grande divulgação da Amazônia, as frutas da Amazônia. Então, começou esse marketing em cima do fruto, a superfruta, a fruta energética, e o açaí passou de uma realidade extrativista, e então começou a grande busca pelo sistema manejado. O que é o sistema manejado tradicional? Estou falando só de várzea, tá, pessoal? Então, a população, como teve uma grande demanda por fruto, eles começaram, então, a deixar a floresta em pé. No entanto, começaram a retirar árvores que não eram açaizeiros. Então, começaram a fazer o que a gente chama de manejo tradicional. Então, começaram a retirar árvores que são importantes dentro do ecossistema amazônico e foram espaçando mais esses açaizeiros para que eles tivessem condição de uma melhor produção. Bom, só que vieram as consequências. Então, posteriormente a esse manejo tradicional, o manejo sustentável ele foi muito necessário através da pesquisa, sendo demonstrado que eu preciso deixar árvore. Por que eu preciso deixar árvore dentro do sistema de cultivo? Porque a árvore ela tem um papel importante no ecossistema, não só para equilibrar o ecossistema, mas também para fazer a ciclagem de nutrientes. A árvore ela vai buscar o nutriente mais a fundo e, através da deposição desses materiais, das folhas, dos galhos, a maré vem, faz o processo de ciclagem e aí eu vou ter uma alimentação melhor para essas plantas, porque aqui eu não jogo adubo, aqui a adubação é natural pela vazante da maré. Então, esse é o cenário hoje. Hoje, o manejo deve ser sustentável para que a gente tenha uma grande produtividade de açaí na várzea.
Bom, aí nós vamos ter o cenário da terra firme, do plantio em terra firme. O plantio em terra firme, ele vai se definir entre o manejo convencional, onde eu vou plantar o açaizeiro e adubar com os adubos químicos e fazer todo o manejo convencional. Tenho também a característica do sistema orgânico, que é um nicho de mercado importante para o açaizeiro orgânico e que hoje tanto os açaizeiros que vêm de várzea, mas também aqueles que têm o cultivo em terra firme, são demandas de mercado importante aí. Então, dentro dessas considerações, eu falei de várzea, né? Para nós é comum várzea. O que é uma várzea? Então, a várzea, ela é caracterizada por essa área inundada, que vocês estão vendo aqui, e ela vai ser regida pelo sistema de maré. Maré vazante, aí fica aparecendo aqui o solo. Maré enche, o solo vai inundar. Então, esse regime, ele vai trazer um sistema rico, né, em matéria orgânica e diversidade de fauna e flora para esse ecossistema aqui. Dentro dessa concepção de várzea, eu tenho a concepção do ribeirinho. Quem é o ribeirinho? Então, o ribeirinho é aquela pessoa que vive às margens dos rios e ele vai manter uma relação com este ambiente aqui, sendo extrativista ou agroextrativista, que nós chamamos. Então, aqui uma visão mais ampla de uma várzea. Note que dentro do ecossistema nós temos um sistema heterogêneo, e esse sistema heterogêneo é que vai te dar uma sustentabilidade para este solo, principalmente em manejo de açaizeiro. E qual que é o efeito, então, do manejo sustentável? Olha só, quando eu tenho esta condição aqui, Arlisson, tu está me ouvindo? Sim, professora. Tá? Eu Tá. vou tentar passar as figuras mais rápido para a gente não demorar muito, tá? Porque é muita coisa. Então, Sim, tá tudo bem. quando eu tenho esta condição de sem manejo, açaizeiros nativos sem manejo, olha a janela, tá, de produção de frutos, tá? É uma janela bem curta, tá? Nessa condição. Quando eu faço o manejo sustentável, tá? Então, o período da safra, ele é ampliado, ele vai de fevereiro a setembro, e isso te dá uma condição melhor de produção nessas áreas. Por que, Bronze, que eu tenho que fazer esse manejo? Quando eu tenho o açaizeiro nativo, ele não tem um espaçamento, é curto o espaçamento entre eles, muito adensado, e isso faz com que ele cresça em busca da luz e eles vão ficando com estipe fino. Eu preciso dar uma condição de luminosidade nesse ecossistema para o açaizeiro ter condição de engrossamento do estipe, para que ele tenha mais luminosidade para fazer fotossíntese e tenha uma alta produtividade. Então, é esse o objetivo do manejo dessas áreas. Aí agora eu vou passar uma sequência de fotos para caracterizar esses sistemas. Então, dentro dos ecossistemas de várzea, nós vamos ter uma composição rica com cacaueiros, com açaizeiros, principalmente voltado aí para essas duas culturas, mas uma diversidade frutífera muito grande e adaptadas para essas condições. Vale ressaltar, nesse contexto das várzeas, que com o grande avanço pela demanda do fruto do açaizeiro, houve também uma degradação, né, dos solos de várzea, das plantas, do ecossistema. Em muitas regiões, foram feitos canais para entrar e fazer o escoamento do açaizeiro, e em outras regiões isso aí vai ocorrer naturalmente, né, em função do regime de maré que vai entrar, mas principalmente ali voltado para o Baixo Tocantins, ocorreu muito no entanto, ali para a região mais de Cametá, já tem uma realidade muito difundida, que é também
plantar, fazer sistemas agroflorestais nas várzeas altas, né? Porque as várzeas elas também são classificadas em baixas e altas. Então, nas várzeas altas, então já tem um sistema de plantio de açaizeiro, onde a população retira o açaí nativo da várzea e replanta já numa organização, mas dentro de um alinhamento, né, de um arranjo produtivo, para que o açaizeiro seja altamente produtivo. E aí vai avançando nessa região do Baixo Tocantins, o grande avanço de produção de mudas para alimentar esses sistemas de produção, os consórcios, principalmente com a pimenta do reino e outras culturas importantes para a região, caracterizando o sistema de terra firme, né, saindo da várzea e indo para o sistema de terra firme, com o advento do lançamento das duas cultivares de açaizeiro. Né? Em 2005 foi lançado o BRS Pará e agora, em 2019, o BRS Pai d'Égua, que são duas cultivares domesticadas e selecionadas geneticamente para o plantio em terra firme. Com isso, houve um grande avanço, né? E houve uma tendência do açaí de várzea sair da várzea e a realidade agora se voltar um pouco mais para o açaí de terra firme. Então, o BRS Pará e o BRS Pai d'Égua são duas cultivares trabalhadas principalmente para essas questões aí. O BRS Pará foi trabalhado para a questão da produtividade, o rendimento de polpa e também a questão muito voltada aí para plantas que produzissem mais baixas, né? Já o BRS Pai d'Égua, foram plantas selecionadas também com características importantes para alta produtividade de fruto. Esse é um ponto muito importante, turma. Frutos pequenos, esse é um ponto que você tem que levar em consideração. A diferença do Pai d'Égua para o Pará é que os frutos do BRS Pai d'Égua são frutos pequenos em função da demanda dos batedores por frutos menores, porque vai facilitar aqui o batimento para a retirada da polpa. Também, uma característica importante que diferencia o BRS Pai d'Égua do Pará é a produção na entre-safra. Lembra que eu falei para vocês a produção normal do açaí na Amazônia? 70%, 80% da safra é produzido no segundo semestre. E o primeiro semestre, a gente tem uma baixa produtividade. Então, o Pai d'Égua, ele veio para resolver essa sazonalidade neste período. Então, hoje, nós temos uma cultivar que vai produzir aí em torno de 50% na entre-safra e 50% na safra. Ou seja, com isso, a gente consegue ter um aumento de produção de açaí naquela época em que tinha baixa produção. Então, o melhoramento do açaizeiro, ele veio para atender essa demanda de mercado aí desse fruto. Bom, quando se fala em caracterização dos cultivos, o açaizeiro está sendo muito utilizado para recuperação de áreas degradadas. Então, nós temos uma mania que eu considero feia, destrói tudo, passa a máquina em tudo para plantar o açaizeiro. Eu aprendi com o meu mestre, Michinori Konagano, que é um grande produtor lá, produtor familiar, lá em Tomé Açu, que ele disse: professora, não precisamos destruir para plantar o açaí. Nós precisamos apenas conservar o solo, não preciso passar máquina. E é verdade, porque o açaizeiro ele vai precisar deste sombreamento inicial. Então, o que acontece hoje? Os pequenos produtores, principalmente, né, quem quer resolver problemas de áreas degradadas, então eles abrem as clareiras e plantam o açaizeiro sem fazer todo aquele preparo de solo. Tá? Isso é uma característica importante. Um outro recorte que eu faço dentre os sistemas de plantio e cultivo é o plantio hoje que nós temos de 2 plantas por cova. Isso é uma novidade para muitos
É uma contradição também, tem produtor que não aceita, mas já é uma realidade aqui em muitos produtores. Por que, Bronze, plantar 2 mudas por cova? Não é nem mamão, né? Mamão que eu planto 3 mudas por cova. Por que eu tenho que plantar açaí? Bom, o açaí, turma, por natureza, ele perfilha. Só que, quando chega a época da produção, a planta que você plantou inicialmente, né, que foi a muda, ela vai produzir, mas o perfilho dela vai demorar um pouco para produzir. Então, se tu quer dobrar a tua produção logo no terceiro ano, então tu tem que plantar 2 mudas, porque elas, quando chegar no terceiro ano, tu vais ter o dobro de produção aí em relação ao açaí. Do que eu estou falando? Disso aqui, ó. Quando eu planto 2 mudas por cova, eu tenho produção de 2 plantas logo que elas começam a produzir. Então, aqui 4 anos de cultivo, então as minhas 2 mudas que eu plantei são 2 plantas adultas produzindo, tá? Se fosse uma realidade para perfilhar, eu só tinha uma planta produzindo. E aqui eu tenho 2 mudas por cova com 5 anos. Isso aqui é resultado de pesquisa do doutor Tomé, da Embrapa, o grande idealizador e pesquisador das cultivares BRS Pai d'Égua e Pará, junto com a doutora Padilha. Então, aqui, olha só, altamente produtivo. Hoje se caracteriza a produção de terra firme em sistema de plantio solteiro, que eu particularmente não recomendo. Há uma grande caracterização e uma grande demanda hoje, os sistemas mais sustentáveis, que são os sistemas agroflorestais. E, além do mais, com a proteção de solo. Então, essa é uma realidade importante. Quanto mais biodiverso o teu sistema, maior a tua produtividade, porque vai estar relacionado com a manutenção dos polinizadores. Aqui em Tomé Açu, lá no Mitinori, e a produção dele é em sistemas agroflorestais, ele tem uma irrigação padrão, um manejo nutricional, e com isso ele tem produção o ano todo. É uma produção bastante sustentável e que gera renda. Um outro enfoque dentro do sistema de produção, turma, é você olhar muito para a necessidade de água, manejo de irrigação. Então, o manejo de irrigação, ele está diretamente ligado à produção de fruto. Dá uma olhadinha nessa foto, que é do Dr. Tomé, isso foi resultado de pesquisa também. O açaizeiro, ele lança uma folha por mês, tá, turma? Então, cada folha, lembra que eu falei que a inflorescência ela é intrafoliar? Cada folha eu teria uma inflorescência. Se eu não tiver água, se eu não irrigar, eu vou ter esse cenário aqui, olha, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, sem produção de cacho, tá? Além do mais, você vai ter essa realidade aqui, uma grande queda de frutos, abortamento dos frutos, isso muito relacionado com a fisiologia da planta. Esse aqui também é outra característica, né? A queima das folhas, o efeito desse déficit hídrico em plantas de açaizeiro. Sempre lembrando que o açaí tem memória, que ele veio da várzea, então ele necessita de água. Em torno aí de 40 litros de água por hora é o manejo da irrigação por microaspersão, é um cenário que a gente já tem hoje na Amazônia, e aqui nós temos aí o sistema de irrigação que geralmente se caracteriza aqui nas entrelinhas, tá? Então, aqui com irrigação, tu vais ter uma folha por cacho, né? E sem irrigação, tu não tens cacho. Então, essa é uma realidade importante. O açaizeiro é uma cultura que tu precisas manejar. Então, o manejo, geralmente, dependendo do espaçamento, são 3 plantas por touceira, né? Então, aqui eu tenho uma touceira. Geralmente, quando eu tenho um espaçamento maior, eu deixo 4 plantas, tá? Mas no espaçamento, por exemplo, 5 por 5, eu preciso deixar somente 3 plantas. Um recorte importante que eu chamo a atenção para vocês, porque a palestra está muito voltada para a sustentabilidade da cadeia produtiva, e quando eu falo de sustentabilidade, galera,
do açaizeiro, da produção do açaizeiro, eu preciso falar de uns insetinhos muito, muito, muito importantes para o açaizeiro, que é a questão dos polinizadores. Pesquisa da Embrapa demonstram, aqui, olha só, quem são esses visitantes? Então, 38% são abelhas sem ferrão, 16% moscas, 13% outras abelhas, 12% vespas, 8% formigas e 6% besouros de diferentes grupos. Pessoal, para produzir fruto, a planta que necessita de pólen de outras plantas necessita de polinizadores, necessita que alguém trabalhe para ela. E açaí necessita de polinizadores para a produção de frutos. Um outro resultado de pesquisas da Embrapa também é sobre quando você tem o cultivo de açaizeiro próximo de capoeiras ou florestas, você vai ter um aumento da produção de frutos e uma diversidade de polinizadores, ou seja, você vai ter uma abundância de polinizadores. Quando você tem açaizeiros, como esse aqui que eu mostrei para vocês agora há pouco, cultivo solteiro, não tem matas pelas margens, aí o que vai acontecer? Você vai ter uma baixa diversidade de polinizadores e também uma baixa produtividade de açaizeiro. Então, é comum aqui na Amazônia, já, diante dessas pesquisas, alguns produtores já estarem implantando açaí de terra firme ou em áreas manejadas nas várzeas, inserir colmeias de abelhas, principalmente as nativas da Amazônia, para aumentar essa produtividade aí, tá? Pesquisas apontam que esse aumento de produtividade, ele gira em torno de 30%, né? Isso é resultado de pesquisa também da Embrapa, e a abelha, né, nativa da Amazônia, ela é muito, que é aquela canuto, né, popularmente chamado canuto, ela é a que mais poliniza aí o açaizeiro. Bom, para quem não é da Amazônia, eu diria o seguinte: como é que você conhece que o açaí está bom para a colheita? Tá? Vou perguntar para vocês. É nesse ponto aqui, número 1, é no ponto número 2 ou é no ponto número 3? Me respondam, por favor. Qual é o ponto que está bom para a colheita? 1, 2 ou 3? 3. 3. professora. 3. Muito bem. E como é essa fase aqui, o nome dessa fase? Tuíra. Tuíra, muito bem. Esse aí foi um paraense que falou, não foi, não? Tuíra, muito bem. Então, o açaizeiro, ele tem uma maturação, tá? Que as fases da maturação, ela vai do que a gente chama de vitrim. Aqui o cacho, ele vai ter frutos maduros, né? E frutos verdes, né? Então, a gente diz que o açaí está na fase vitrim. Aqui eu já tenho o paró, que ele já vai estar, os frutos, né? A maioria deles, você pode encontrar um ou outro ainda a vitrim, mas a maioria do cacho já está com os frutos escuros, violáceos, tá? Mas notem que eles estão violáceos brilhantes, e o ponto, nesse caso aqui, nós chamamos que ele está na fase paró. Tá? Aqui, se você bater esse açaí, ele vai ficar um açaí ainda um pouco travoso, né? E o ponto mesmo de maturação é o tuíra, que ele vai ficar com essa substância esbranquiçada aqui, que ele vai estar bem violáceo, bem escuro, bem gostoso, bem gorduroso aí, que é aquela gordura saudável, tá? Então, esse é um ponto importante para você que vai lidar com açaí. Bom, dentro da colheita, a Amazônia, para a sustentabilidade, precisa avançar muito. A gente ainda tem a colheita, principalmente nas áreas de várzea, com o uso da pecúnia, o uso da mão de obra infantil, precisa de muito desenvolvimento relacionado a ferramentas para a colheita do açaí.
A mesma coisa, o transporte, precisamos evoluir no transporte. O açaí que vem das várzeas ainda vem nos barcos, nos cestos, muito aí caracterizando aí uma baixa qualidade do fruto em função do próprio armazenamento. Já é uma realidade o transporte através de caminhões refrigerados, usando basquetas, isso aqui é lá em Tomé Açu, na Canta, que já tem um sistema melhor desenvolvido aí. Aí vem uma perguntinha, vocês sabiam que existe uma fazenda aqui no estado do Pará, no município de Óbidos, que planta 1.400 hectares de açaí irrigado? Vocês sabiam disso? Quem sabia aí, fala para mim. Já ouviram falar nessa fazenda em Óbidos, do Vacário? Ele até faleceu durante a pandemia. Então, essa fazenda, ela é dividida em 2 fazendas, o total dela tem 1.400 hectares de açaí irrigado, é a maior fazenda de açaí do mundo, tá? No Amapá também já tem uma experiência no município, acho que é município de Calçuene, também, que vai ser a maior fazenda depois dessa aqui de Óbidos do Pará. E esse açaí Amazonas, depois vocês entrem lá e assistam o vídeo que tem institucional desse açaí Amazonas. Ele exporta, turma, para 3 continentes, tá? América do Sul e do Norte, Europa e Ásia. Olha aqui o mercado dessa empresa de açaí. Então, veja o quanto que o açaí cresceu, e isso é terra firme, tá, turma? E isso se deu ao avanço das pesquisas, do lançamento das cultivares do açaí da Embrapa. Bom, e o grande diferencial deles é o açaí em pó. Esse açaí em pó não é aquele açaí em pó artificial, é um açaí em pó natural, que você chega na sua casa, ele é apenas retirado a água por um processo chamado secagem por janela de refração, que eu fui estudar o que é isso para falar para vocês, porque é uma tecnologia que é só deles, e isso dá um diferencial nesse açaí em pó deles, tá? Por quê? Quando você retira a água, né, a umidade desse açaí por esse processo de refração, ele preserva todas as propriedades que o açaí tem naturalmente, principalmente a antocianina. Então, esse é o diferencial dele vender aqui, ó, tá? Porque ele vende qualidade, ele não vende o pó artificial de açaí. Então, isso é mercado, turma, novos agrônomos aí, trabalhar tecnologia. E onde está o panorama da cadeia? Então, eu já falei, eu vou só reforçar um pouquinho por causa do tempo, é uma palestra bem longa. Fiquem aí comigo, não vão embora, não me deixem. Então, existem os produtores, a agroindústria, os intermediários, que vão trabalhar toda essa cadeia. E para onde vai? Os artesanatos, né? Já mostrei lá para vocês. Do açaí, eu posso fazer uso do fruto, da folha, do estipe, da raiz, da semente, que é o caroço. Então, tem uma larga utilização essa cadeia produtiva. Bom, diante do avanço com as pesquisas, com a valorização do fruto, se pensou muito, o governo federal pensou muito na organização, os olhos cresceram para essa cadeia, e então estabeleceram a rota do açaí, e foi estabelecido, principalmente aqui na região, os polos produtivos para se trabalhar os elos das cadeias, pensar projetos, pensar organização, e foram construídos o polo do Marajó Floresta, o polo BR-316, o polo do Baixo Tocantins, para trabalhar a movimentação dessa cadeia produtiva do açaí aqui no estado do Pará. Eu fazia parte dessa rota do açaí, e eu cheguei a construir junto essa cadeia produtiva aqui com os principais elos relacionados a insumos, produção, processamento e comercialização. E aqui nós discutimos os principais gargalos relacionados à cadeia produtiva do açaí. E são muitos, turma, são todos esses aqui
que estão relacionados a cada elo, principalmente voltado para a produção, que é o processo de certificação da produção, o pós-colheita, que é um fruto que é muito perecível, e os outros elos também vão trabalhar diversos gargalos aí para se ter. Então, essa visão que eu te mostro aqui, ela é importante para o processo de planejamento da cadeia do açaí. Agora não falo mais só para a Amazônia, mas para o Brasil como um todo. E um dos pontos fortes que nós discutimos na Rota do Açaí, na Rota de Integração Nacional do Açaí, foi justamente o processo de agregação de valor, que vai gerar um processo de inovação. O que é o processo de agregação? Até então, lembra que eu falei para vocês que o Pará, ele produzia apenas a matéria-prima. O que é a matéria-prima? É o fruto. O Pará é grande produtor de fruto. Eu preciso agregar valor através do beneficiamento da polpa. E, através da polpa, eu preciso agregar e preciso desenvolver produto que vai agregar impostos sobre produto industrializado. Serviços e melhores industrializados. Eu deixe de ser mero fornecedor de matéria-prima, mas agregue valor a produtos industrializados. Só para você dar uma olhadinha, é um fruto que tem diversos produtos industrializados e que levam composição açaí, ou se não apenas um corante do açaí, né? Mas que poucos desses produtos vêm do estado do Pará. Nós estamos aqui, produtor de fruto, no máximo extrai a polpa e toma aquele delicioso sorvete da Cairu, né? Que não podemos deixar. Quem é paraense ou quem não é, vem ao Pará, tem que provar o sorvete de açaí da Cairu. Cairu não está patrocinando a palestra, mas é gostoso. Bom, aí eu vou passar agora um panorama sobre a produção de açaí. Ela precisa estar atrelada à agroindústria. E aí vocês vão notar que o Pará ele tem muitas agroindústrias, como, por exemplo, a Petros, que fica aqui em Castanhal. Olha a linha de produtos da Petros. Tá? Então, eles exportam também açaí, principalmente muito voltado para o mercado orgânico. Aqui dentro do ainda Igarapé-Miri, eu tenho essa agroindústria que é a Nutrilatino. A Nutrilatino ela tem uma produção gigantesca de açaí com manejo orgânico, porque o mercado deles também é para a produção orgânica de açaí. Eles são certificados, assim como a Petros, que tem mais de 5 certificados de exigências internacionais para exportação de açaí. A Boni também, que fica lá em Igarapé-Miri, é uma agroindústria também que trabalha produtos relacionados principalmente para essa linha mais energética, a linha fitness, né? Que vai dar energia aí para as academias. E essa aqui é a Vitanat, também, que é Igarapé-Miri, também tem essa linha toda do processamento de açaí. A mais nova fábrica, que eu considero assim a mais recente, tem aí uns 5 anos, 6 anos no mercado, é a fábrica de Mocajuba, que é a Frute. Ela foi também se estabelecendo no mercado e ela tem uma linha de produtos muito voltados também para esse processamento do açaí, mais do mix, né? Do mix de açaí, mix de produtos de açaí. E um grande diferencial para mostrar para vocês sobre aquela exportação que eu mostrei lá no gráfico é que, olha só, a unidade de extração de polpa, né, fica aqui no Pará, Amazonas, aqui, e a fábrica de processamento fica aqui em Minas Gerais, tá, turma? Então, esses produtos não são fabricados, nós produzimos a polpa e leva para lá para fazer o produto. Bom, vou afunilar para a sustentabilidade para a gente ir terminando a nossa palestra. Aí vem uma perguntinha, né? O que é sustentabilidade?
que é sustentabilidade? Parece aquele comercial, né? O que é sustentabilidade? Então, turma, para eu falar de sustentabilidade, eu preciso também pensar na função econômica, na função ecológica e na função social, que eu tenho aí o tripé da sustentabilidade. O meu processo produtivo, ele precisa ter uma visão do todo do tripé. Eu não posso pensar só no econômico e degradar o meu solo. Eu não posso preservar o meu solo sem ter produtividade. Eu não posso pensar na minha produtividade, no meu solo, e não pensar na qualidade de vida das pessoas. Então, eu preciso pensar nos 3 elos aí da sustentabilidade para que eu possa produzir de forma sustentável. Então, quando eu falo de cadeia produtiva do açaí e sustentabilidade, eu preciso pensar que a produção sustentável de açaí ela precisa visar o fruto, né, do açaí, não somente o fruto, mas também a saúde do solo e a biodiversidade em geral, e a qualidade de vida das pessoas. Então, eu não posso pensar em produzir açaí hoje, produzir daqui a 5 anos muito açaí, ficar rica, e degradar o meu solo e não pensar nas gerações posteriores. Então, é isso que vem dizer o conceito de sustentabilidade. Bom, então, nós vivemos hoje na Amazônia e no mundo um grande paradigma, uma mudança de paradigma. O açaí, ele já foi um grande produtor de palmito aqui na Amazônia, uma valorização muito por esse fruto. Com isso, a floresta era toda derrubada para tirar esse fruto, esse produto nobre, que o palmito, para quem não conhece, é o sistema de crescimento da palmeira, tá? Então, para eu retirar o palmito, preciso derrubar a palmeira. Então, esse palmito, com a valorização do fruto, eu saio de um cenário de derrubada da floresta e mantenho a floresta em pé. Olha o conceito de bioeconomia aqui, né, turma? E eu consigo também deixar dessa larga escala aí derrubada da floresta e passo a ter uma valorização do fruto e a produção de novos produtos desse fruto, mas também, como eu diria que o açaí, o palmito, ele vem também agregar aqui valor nessa produção da floresta em pé, porque com o advento do manejo de açaizal e o plantio em terra firme, eu posso produzir palmito e produção de fruto. E aí, dentro dessa sustentabilidade, eu trouxe aqui para vocês algumas práticas sustentáveis para a produção de açaí, entre elas os sistemas agroflorestais, que é o modelo, para mim, hoje, mais a cara da Amazônia, tá? Eu amo esse modelo. O uso também de cobertura do solo já é uma realidade em muitos produtores. Vocês sabem que para eu manter a qualidade do solo, eu preciso pensar também na biodiversidade e a manutenção dessa biodiversidade do solo aqui, para eu ter uma boa produtividade aqui em cima, tá? Além do mais, um nicho de mercado que todas as agroindústrias que eu mostrei para vocês, o mercado internacional delas é para a produção de açaí orgânico. Só que o grande gargalo é como produzir esse açaizeiro orgânico em terra firme, né? Então, é uma prática também sustentável para vocês. Bom, diante de todo o cenário que eu mostrei para vocês, quais os desafios, então, para a sustentabilidade da produção de açaí na Amazônia? Eu listei aqui vários, né, desafios, e todos esses foram discutidos recentemente. Quem participou aí, eu acho que o Valdeci, o cenário do açaí, que ocorreu aqui em Belém, do Pará, e estavam todos os atores presentes, ribeirinhos, produtores, indústria, e foi discutido muito desses gargalos aqui, que é comum entre nós, atores dessa cadeia, que um grande desafio é o melhoramento genético, que ele demora muito, leva em torno de 22 anos para você lançar uma cultivar,
práticas de manejo da irrigação e nutricional, que estamos ainda em processo, condições de infraestrutura e logística hoje para você transportar um açaí das comunidades ribeirinhas, ou necessita de um barco, né? Estradas. A sazonalidade da cultura, que ainda não foi resolvida, mesmo com o BRS Pai d'Égua, a gente precisa trabalhar melhor isso aí. A constância da produtividade e fornecimento de produtos para o consumidor. Turma, quem não é do Pará, vocês sabem que na entre-safra, o açaí ele chega a R$ 32,00 o litro, tá? Então, e às vezes falta esse material para a agroindústria, então, esse produto. Então, precisa melhorar essa constância aí. Melhorar a produtividade dos açaizais manejados de terra firme, desenvolver tecnologias para a fabricação de novos produtos. Aí entra os novos agrônomos, pessoas que precisam trabalhar esse processo de inovação. Melhor destino para aproveitamento dos caroços e resíduos, custos com processo de certificação. Quem exporta açaí precisa ter a certificação. E ter certificação significa que requer custo, né? Você precisa pagar por essa certificação. Controle de qualidade na colheita e armazenamento, aí vem a doença de Chagas, que é muito importante aí, um olhar diferenciado para isso. Regulamentar a padronização da unidade de medida de comercialização de fruto. Ainda tem na Amazônia lata, rasa, caixa, precisa regulamentar isso aí. E estudo de mercado, quais os novos países que têm, né, gosto por esse fruto tão aí para a nossa economia. Então, diante desse cenário, existem algumas tendências para esse desenvolvimento sustentável. Entre eles, turma, que é um problema para nós, é substituir essa mão de obra que ainda ocorre, principalmente nessas áreas de ribeirinhos, substituir essa mão de obra. Inclusive, hoje, há um embargo, principalmente dos compradores internacionais, pelo açaí sustentáveis. Então, um dos critérios deles é que não tenha mão de obra infantil, que as crianças estejam na escola, que não tenha uma série de fatores que degradam o meio ambiente. Há uma tendência também de desenvolvimento de novas máquinas para colher o açaí, novas tecnologias que tragam uma qualidade de vida para o povo amazônico que trabalha com essa cultura. Então, o amazônico, ele debulhava com a mão, já evoluiu para esse garfo tipo Wolverine, né? Que você passa aqui nas ráquilas e o fruto cai ou na lona ou nessa máquina aqui, para que haja o processo de desprendimento do fruto das ráquilas. Bom, a outra tendência é a substituição desses cestos por uma questão de armazenamento do açaí, por essas caixas plásticas melhores padronizadas, melhores higienizadas, tá? Então, essa também é uma tendência para a cadeia produtiva. Uma outra tendência é a regulamentação do café de açaí. Já tem uma discussão de vários atores relacionados com essa regulamentação, né? A ABIC, ela foi em cima de quem estava produzindo esse café artesanalmente e hoje já tem uma comissão trabalhando para regulamentar o café de açaí. Também o desenvolvimento de produtos orgânicos, essa é uma tendência de mercado muito grande, muito ampla para a exportação de açaí. Bom, pelo menos aqui em Belém, já está virando febre as chamadas açaiteria, né? Aqui na Marambaia, eu já estou ficando meio que viciada nesse carrinho aqui, que tem na Tavares Bastos, onde a gente chega lá e tem essas variedades de açaí, só que eu não gosto com esses produtinhos aqui. Eu gosto mesmo só do açaí com a farinha de tapioca. Então já tem nas cidades também essas açaiterias, que esse conceito vem daí fora, que também já está chegando aqui na capital do açaí,
para que as pessoas tenham açaí o dia todo, aí a hora que quiser tomar, vai lá e toma. Mas é aquele açaí com frutas, né? Esse da Marambaia é uma delícia, então eu estou amando chegar lá 6 horas da tarde e ter um copo de açaí bem gelado para eu tomar. Turma, isso aqui também é uma novidade, mas não sei se vocês acompanham as redes, as notícias do agro. O Grupo Bertolini, ele está trabalhando a balsa de beneficiamento de açaí, que é uma fábrica itinerante que viaja pelos rios comprando o açaí, beneficiando o açaí dos ribeirinhos nessa fábrica itinerante através de energia solar. Então, essa é uma realidade também. O que nos chama a atenção é a capacidade de 20 toneladas de frutos, 12 toneladas de polpa e uma armazenagem de 300 toneladas de polpa congelada. Eu li uma reportagem da Alepa, né, aqui em relação a esse processo aqui. Qual é o medo? Qual é o receio? É que o açaí não chegue para nós aqui, para os batedores, e a gente não tenha o nosso açaí todo dia lá na esquina para comprar. A tendência é trabalhar resíduos. Turma, resíduo não é lixo, resíduo pode ser luxo. Por que eu falo isso? O caroço de açaí, até então, ele já foi tido como um lixo, né? Hoje, ele pode ser um luxo relacionado a N produtos que ele pode ter. A Votorantim, por exemplo, ela trabalha o caroço de açaí para biomassa na fábrica de cimento. Existe também, depois vocês podem procurar nas redes sociais, a UNAI, Biopainéis Sustentáveis. Então, esse biopainel aqui, eles são placas de açaí que pode ser utilizada para diversos produtos e fabricações aí de móveis, banquetas, que você precisar até para colocar na parede da tua casa. Bom, diante desse cenário, já terminando, o Frutan, que é o grupo que eu coordeno, nós temos um projeto que trabalha as frutíferas da Amazônia, principalmente as frutíferas que são produzidas na Amazônia, mas o meu foco ele é muito voltado para as frutas nativas da Amazônia. E dentro da pós-graduação, nós estamos trabalhando um projeto chamado Tecnologias Integradas e Sustentabilidade em Frutíferas na Amazônia. E dentro desse projeto, alguns orientados vêm trabalhando a produção de açaí orgânico. Tá? Foi uma demanda que veio de uma comunidade que trabalha, é certificada na produção de açaí orgânico, de outros produtos orgânicos, mas que o açaí não fazia parte ainda do seu portfólio. Então, eu tive uma orientada, não sei se ela está aí assistindo, mas ela defendeu seu mestrado, que é a Laís Barreto. Ela está presente, professora. Ela está presente? Sim. Não? Sim. Então, a Laís defendeu recentemente o mestrado dela com a qualidade morfofisiológica e nutricional de muda de açaizeiro, né? Nós temos que, para trabalhar a cadeia produtiva do orgânico, eu preciso trabalhar começando pela muda. E o grande foco foi trabalhar diferentes proporções de composto de resíduos orgânicos. Então, a Amazônia, isso aqui tudo é slide da Laís, viu, Laís? Eu aproveitei os slides, nem tive trabalho de fazer essa parte da pesquisa. Então, para eu ter uma produção sustentada, eu preciso ter inicialmente uma muda de qualidade. E essa muda ela é regida por normas e padrões dentro do Ministério da Agricultura. Na Amazônia, nós temos uma grande quantidade de resíduos que podem ser trabalhados nas formulações dos substratos. E, com isso, ter um melhor aproveitamento desses resíduos. Bom, olha para a Natura, então tinha muita torta de plantas lá que tem esses resíduos deixados na comunidade. Então, esses resíduos, eles poderiam
ser acumulados no meio ambiente, gerando grandes problemas, né? Então, com isso, a nossa alternativa foi transformar em algo que poderia trazer uma viabilidade, uma qualidade para essas mudas. Então, o trabalho da Laís trouxe as respostas e nós trabalhamos aí o desenvolvimento dessas mudas e a avaliação dessas mudas dentro dos aspectos biométricos, fisiológicos e nutricionais para trazer uma resposta para essa comunidade e desenvolver o sistema de produção orgânico do açaizeiro. Bom, um outro mestrando que deve estar presente aí também é o Valdeci. Ele está trabalhando atualmente no mestrado dele já com a parte de avaliação em campo, com os aspectos agronômicos do manejo nutricional, porque o manejo nutricional na produção orgânica é o maior gargalo. Porque no sistema convencional de terra firme, eu jogo um NPK, eu jogo uma ureia, eu jogo um cloreto de potássio, né? O macro, o micro está resolvido. Adubos químicos. Mas e na produção orgânica, né? Vem a perguntinha. O que eu jogo como fonte desses macros e desses micros? Aí eu tenho que trabalhar a parte vai ser o grande responsável em trazer essa resposta para essa comunidade, porque ele vai estar trabalhando toda a parte de manejo nutricional e implantação da cultura. Então, ele fez coleta de solo, isso também deve ter alguns residentes agrícolas aí que já passaram pela residência agrícola, agradeço toda a contribuição no projeto. Então, foi feito coleta de solo, depois a análise do solo, a parte, de acordo com o resultado da análise, foi feita a parte de calagem, estamos testando com calagem e sem calagem essa adubação orgânica. Depois, com todos aqueles resíduos que eu falei para vocês, que a Laís também trabalhou, o Valdeci também vai trabalhar já com composto orgânico, que é o resultado da compostagem, e aí ele está fazendo o manejo nutricional desta planta e também trabalhando a cobertura de solo. Com isso, ele está avaliando, também vai avaliar a parte biométrica da planta, a parte fisiológica, com a questão das trocas gasosas,